Caros estudantes do Plagiadet, como eu havia antecipado para vocês no vídeo anterior, a intenção agora é, em dois vídeos, apresentar para vocês conteúdos relacionados ao módulo 3, a saber, então, qual é o principal objeto desse módulo 3. Se discutirmos, enfim, o Estado brasileiro, políticas públicas e agricultura. Lembrando que a nossa viés dentro dessa disciplina é de olhar mais sob o ponto de vista econômico e, nesse momento, observar os elementos da macroeconomia e como é que ela pode nos ajudar a compreender a lógica da economia brasileira, relacionando essa economia brasileira com o resto do comportamento da agricultura do país. Então, nesse ponto, a intenção justamente é trazer para vocês como objetivo o histórico brasileiro de políticas de combate à inflação, vinculando isso ao processo de desestatização observado em especial na década de 90 e a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, relacionar a agricultura e o crescimento econômico brasileiro, discutindo também o papel da agricultura no combate à inflação brasileira, relacionando políticas públicas, macroeconomia e agricultura brasileira. Então, passo número 1 para fazer essa construção e interpretação daquilo que se pretende como objetivo dentro do módulo 3, é justamente a gente passar a ter uma ideia do grande objetivo de política macroeconômica que foi priorizado nos anos 80 e nos anos 90, que foi o combate à inflação. Para entendermos a ideia do combate à inflação, o ponto número 1 é justamente sabermos que conceitos e tipos de inflação a gente pode observar na literatura e que puderam ser verificados na realidade da economia brasileira, em especial na década de 80 e início dos anos 90. Então, lembrando rapidamente que a gente tem uma inflação que é dita inflação de demanda, quando tem excesso de intenção ou de desejo de consumo, e isso acaba por encontrar em determinado momento uma incapacidade do setor produtivo, do setor ofertante, atender esses excessos de demanda. Se isso acontecer de maneira continuada, lembrando que a inflação é um aumento contínuo e generalizado nos preços, então, a gente vai ter como consequência de um excesso de demanda, excesso de procura, de desejo de comprar, sem ter a correspondência em aumento do nível de produto, aumento de preços. Na outra ponta, um aumento de uma possibilidade de definir a inflação como uma inflação de oferta, que muitas vezes também é conhecida como inflação de custos. E nessa inflação de custos é quando a gente começa a observar problemas de aumento de custos de produção, custos de fertilizantes, custos de sementes, custo da própria terra, custo da água. A gente verificou na década de 1970 custos relacionados ao petróleo, então o aumento do preço do petróleo geralmente aumentou custos de uma maneira generalizada nos preços da economia. Então, isso também, se não olha pelo lado da demanda, olha pelo lado da oferta e, como consequência disso, aumenta também nos níveis de preços. E muitos classificam como uma forma alternativa de interpretação da inflação a chamada inflação inercial, aquilo que a gente tinha visto lá no módulo anterior, que é uma ideia de uma inflação psicológica, que a gente cria uma ideia de inflação e isso tende, então, a se repetir ou se confirmar essa questão sobre inflação. O que acontece na ideia de que o Brasil priorizou como objetivo de política macroeconômica de combate à inflação? Um conjunto de vários planos de estabilização de preços que tiveram como objetivo fundamental acabar com o problema da inflação. Na sequência cronológica, nós tivemos o Plano Cruzado, aquele do início de 1986, em que houve congelamento de preços, para citar somente um dos mecanismos, e uma ideia de que o congelamento de preços daria conta de combater essa memória inflacionária ou essa inflação inercial. Infelizmente, como havia um desajuste muito grande entre os preços da economia, problema de preços relativos, entre outros problemas, o Plano Cruzado ele não foi bem sucedido. No final do ano de 1986, houve uma segunda tentativa, com o Plano Cruzado 2, um novo momento de congelamento, e aliado a isso também uma tentativa de reordenamento dos preços administrados, que são os preços em que existem ou não autorizações de variações por parte do poder público, ajustes em taxas de juros, controles em termos de salários. Mas, a partir desse momento, o que se criou? Justamente aquela ideia que era excessivamente simples de acreditar que exclusivamente a inflação inercial provocaria a inflação,
ela se confirma e aparece de uma maneira muito mais forte com o Plano Cruzado 2. E a mesma coisa vai acontecer com o Plano Bresser, né? O Plano Bresser também fez uso de aumento de congelamento, perdão, de aumento de taxas de juros também, né, de tabelas de conversão, né, de índices que tentassem alinhar os preços, mas aquela ideia de credibilidade da política econômica já não era mais observada em termos de permitir que houvesse, né, um resultado bem sucedido do Plano Bresser. O Plano Verão foi uma tentativa, ou a última tentativa nos anos 80, de resolver o problema inflacionário, tentando ajustar preços, fazendo também uma política monetária contracionista, uma tentativa frustrada de fazer política fiscal contracionista também, algo que foi observado no Plano Bresser, mas em função também da credibilidade e da falta de viabilidade de colocar em prática a resolução dessas políticas, né, colocar em prática essas políticas, não foi uma política bem sucedida. O Plano Collor de março de 1990 criou moeda nova, assim como o Plano Cruzado, né, Cruzado 2 e o Plano Verão haviam feito, criou congelamento de preços também, criou um ajuste fiscal, uma forte contração fiscal muito grande, porque a partir do Plano Cruzado 2 até o Plano Collor 2, depois o Plano real que nós vamos verificar, todos eles constataram que também havia um problema fiscal, então, ou seja, um descontrole das contas públicas, um desequilíbrio das contas públicas que levariam justamente a alimentar um período mais prolongado de altas taxas de inflação. Então, o Plano Collor não fez esse forte ajuste, a gente verificou isso em termos de decréscimo da economia. No final das contas, não foi bem sucedido, porque os mecanismos de indexação de preços eles não foram combatidos. Uma última tentativa foi com o Plano Collor 2, que fez uso de mecanismos muito parecidos com o Plano Collor, e como consequência disso, não houve a possibilidade de resolver o principal objetivo de política macroeconômica da década de 80, que foi combater a taxa de inflação, ou promover a estabilidade de preços. Pegando todos os erros que aconteceram nas tentativas anteriores de combater a inflação, foi proposto então o Plano Real, que foi criado em 3 fases. Por acreditar que havia, sim, em parte, uma responsabilidade da inflação vinculada ao desequilíbrio das contas públicas, por isso que a etapa 1 foi estabelecimento de equilíbrio das contas públicas, para tentar eliminar essa que seria uma causa muito relevante das taxas de inflação, além dos aspectos de memória inflacionária, né, e de demanda reprimida que se observou durante o período dessas altas taxas de inflação. Num segundo momento, fazer um alinhamento dos preços. E como é que isso seria possível? Criando, né, uma unidade que pudesse ser compreendida, amigável a todos no Brasil, né? Então, todos os preços da economia começaram a se equalizar com aquilo que foi chamado unidade real de valor. A partir do momento que essa unidade real de valor foi capaz de promover esse alinhamento, esse ajuste nos preços relativos, criou-se então, em julho de 1994, a nova moeda, conhecida e usada até os dias de hoje, real. Juntamente e com a lógica de fazer uma mudança, né, na estrutura, no aparato estatal do país, né, avaliando que o Estado não estava mais sendo capaz de proporcionar todos os serviços que eram demandados pela sociedade. E segundo, que várias empresas estatais elas acabavam por se tornar deficitárias, surgiu então na década de 90, né, e foi possível colocar em curso a partir de 1993, que ganha mais força a partir de 95, aquilo que foi chamado Processo Nacional de Desestatização, ou Programa Nacional de Desestatização, que nós conhecemos comumente como processo de privatização, né? Havia ensaios desde a década de 80, mas o processo ele conseguiu avançar na década de 1990. Então, qual era a lógica desse processo de desestatização? Reordenamento estratégico do Estado na economia, né? O Estado ele precisaria atender às demandas da economia, mas não mais usando a estrutura de empresas estatais.
A redução da dívida pública, então a forma de vender ou de privatizar empresas públicas seria para gerar caixa para o Tesouro Nacional. A retomada de investimentos agora pelas empresas privadas, já que se revelou uma incapacidade das empresas públicas de fazerem isso. Na esteira também disso, modernização da indústria, né, e o fortalecimento do mercado de capitais. Né. E aí algo que acabou sendo bastante presente, né, como uma consequência do Plano Real e tendo como o suporte esse processo de desestatização pelo programa ou pelo Plano Nacional de Desestatização, a criada Lei de Responsabilidade Fiscal, que era uma ideia de obrigar, né, o poder público, fosse ele federal, estadual ou municipal, a cumprir de uma maneira mais rígida regras que disciplinariam e que disciplinam até os dias de hoje, né, os gastos públicos, ou seja, gastar dinheiro público desde que haja, né, uma previsão de receitas vinculadas a esse gasto público. Na lei de responsabilidade fiscal, alguns detalhes, né? Limites para despesas com funcionalismo público de 50% para a União e de 60% para os estados e municípios. Proibição de socorros financeiros entre União, Estados e municípios, algo discutido na década de 90 que até os dias de hoje a gente tem observado, né? Então, propostas como o próprio Estado do Rio Grande do Sul de fazer, de aderir, né, a um programa de ajuste, a um programa de recuperação fiscal dos estados, limite de despesas feitas pelos administradores em final de mandato, né, para evitar que o administrador, se fosse ele municipal, estadual ou federal, criasse uma conta para o próximo gestor, né, o próximo governador, prefeito ou presidente eleito, que pagassem pela conta criada pelo gestor anterior. Né? Então, isso criou, de fato, uma disciplina, né, no orçamento público. A partir dessas discussões, né, a questão da agricultura e crescimento econômico, que é o ponto 3 desse módulo 3, vai ser detalhada no próximo vídeo. Então, nos encontramos nele. Até mais!